Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de oração. Que alegria ter você aqui, unido a esta corrente de fé que se levanta todos os dias, intercedendo por vidas que precisam ser tocadas pelo céu. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu que este momento era necessário. Talvez você esteja carregando batalhas que já duram tempo demais. Talvez haja pessoas ao seu redor que precisam de intercessão urgente. Talvez você mesmo esteja num ponto em que as forças humanas já não são suficientes e que apenas o céu pode fazer o que precisa ser feito. Seja qual for o motivo que trouxe você até aqui, saiba que o Senhor viu esse passo e que os arcanjos estão prontos para receber cada intenção que você trouxe no coração. Hoje vamos entregar ao céu as batalhas que estamos travando. Não as batalhas que aparecem nos jornais, não os conflitos que o mundo vê, mas as batalhas invisíveis que acontecem dentro dos lares, dentro dos corações, dentro das histórias silenciosas que cada pessoa carrega sem que ninguém ao redor perceba completamente. Vamos colocar cada uma dessas batalhas nas mãos dos santos arcanjos e pedir que o céu haja com poder e com precisão sobre cada situação que foi trazida até aqui com fé. Antes de continuarmos, se este canal tem sido fonte de fé e de esperança para você, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Cada curtida, cada inscrição e cada novo membro fortalece esta missão de oração diária e ajuda esta corrente a alcançar mais vidas que precisam ser tocadas. Considere se tornar membro agora, antes de seguir na oração, e faça parte desta família que cresce unida na fé. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, invocamos tua presença poderosa sobre este momento de oração, que tua espada de luz abra caminho para que cada palavra suba ao céu sem impedimento. Que tua autoridade afaste todo espírito de distração, de dúvida e de desânimo, que tenta impedir que este momento produza frutos reais e concretos na vida de quem ora aqui. Estamos diante de ti com batalhas reais. Estamos diante de ti com situações que precisam de intervenção celeste. Estamos diante de ti com fé suficiente para crer que o que é impossível para os homens é possível para Deus. São Rafael Arcanjo, companheiro fiel de todos os que caminham por estradas difíceis, visita cada coração que está unido nesta corrente neste momento. Há pessoas que chegaram até aqui exaustas de lutar. Há almas que estão travando batalhas em várias frentes ao mesmo tempo e que sentem as forças se esgotando. Há corações que já não sabem mais como continuar, mas que ainda encontraram fôlego suficiente para orar. Toca cada uma dessas pessoas com tua presença restauradora. Que as forças sejam renovadas antes mesmo que a oração termine. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas eternas, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que as batalhas que estão sendo travadas não serão perdidas. Que o Senhor está atento a cada detalhe de cada conflito que foi trazido até aqui. Que o céu não é indiferente ao sofrimento dos filhos que confiam. Que cada batalha que parece estar sendo perdida pode ser revertida pela intercessão dos arcanjos quando é colocada nas mãos certas. Há batalhas aqui de todos os tipos. Batalhas pela saúde de quem se ama. Batalhas pela unidade de famílias que estão se fragmentando. Batalhas pelo retorno de filhos que se perderam. Batalhas pela sobrevivência financeira de lares que estão sendo sufocados pelas dívidas. Batalhas pela libertação de correntes que aprisionam. Batalhas pela restauração de sonhos que foram destruídos. Batalhas pela manutenção da fé em meio a provações que parecem não ter fim. Cada uma dessas batalhas está sendo colocada agora diante dos arcanjos com a certeza de que o céu é capaz de mudar qualquer resultado. Que este momento seja o ponto de virada em cada uma dessas histórias. Que o que parecia perdido comece a ser recuperado. Que o que parecia impossível comece a mostrar sinais de possibilidade. Que o que parecia definitivo comece a revelar que ainda há espaço para a graça agir. Que cada pessoa que trouxe uma batalha até aqui saia com a certeza de que não está lutando sozinha. Que os arcanjos estão posicionados, que o céu está atento e que a vitória é possível para quem não desiste de confiar.
São Miguel, recebe as batalhas desta oração e combate pelo que não conseguimos combater sozinhos. São Rafael, renova as forças de quem está exausto de lutar. São Gabriel, anuncia que a vitória está mais próxima do que parece. Escreva com fé nos comentários: São Miguel combate as minhas batalhas e as batalhas da minha família. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que poucos falam abertamente, mas que muitos carregam com peso e com medo. Há pessoas aqui que estão sendo atacadas durante a noite. Há quem acorda no meio do sono perturbado por pesadelos que parecem reais demais. Há quem sente uma presença estranha no quarto durante as horas de descanso. Há quem desperta com ansiedade inexplicável, com o coração acelerado, com uma sensação de opressão que não consegue nomear, mas que reconhece como algo que vai além do cansaço físico. Há crianças que choram durante a madrugada com medos que não conseguem explicar. Há lares onde as noites se tornaram momentos de inquietação, em vez de momentos de restauração. É por essas pessoas, por esses lares, por essas noites roubadas, que esta oração se levanta agora com toda a autoridade que a fé concede. Tu que nunca dormes, tu que permaneces vigilante enquanto os filhos de Deus descansam, volta tua atenção para cada lar representado nesta oração. O Senhor concedeu o sono como presente de restauração, como momento sagrado em que o corpo e a alma se renovam para enfrentar os desafios do dia seguinte. Quando esse presente é roubado por ataques espirituais noturnos, quando o descanso se transforma em campo de batalha, quando a madrugada traz terror em vez de paz, é hora de invocar tua presença com autoridade. Coloca tua espada flamejante na entrada de cada quarto, de cada lar, de cada ambiente onde os filhos de Deus fecham os olhos, confiando na proteção celeste. Há espíritos que atuam especificamente durante as horas de vulnerabilidade do sono. Espíritos que aproveitam o momento em que a consciência descansa para semear medo, confusão e opressão. Espíritos que chegam disfarçados de sonhos perturbadores e que deixam marcas que persistem durante o dia seguinte. São Miguel, ordena agora que esses espíritos se retirem de cada lar representado nesta oração. Que nenhuma força das trevas encontre acesso durante as horas de descanso dos filhos que estão sob tua proteção. Que cada quarto seja território consagrado, onde apenas o que vem do bem tem permissão de entrar. Protege especialmente as crianças durante a noite. Há crianças que desenvolveram medos noturnos, que afetam seu desenvolvimento e que perturbam a paz de toda a família. Há pequenos que não conseguem dormir sozinhos porque sentem algo que os assusta, mesmo sem conseguir explicar o que é. Que teus anjos se posicionem ao redor de cada cama onde uma criança dorme. Que o sono infantil seja tranquilo, restaurador e livre de qualquer perturbação que não seja natural. São Rafael Arcanjo intercede pela restauração do sono de cada pessoa representada nesta oração. O corpo humano foi criado para se renovar durante o descanso. E quando esse processo é interrompido repetidamente, as consequências se manifestam na saúde física, no equilíbrio emocional e na capacidade de enfrentar os desafios do cotidiano. Há pessoas aqui que estão sofrendo as consequências de noites mal dormidas que se acumulam há semanas, há meses, às vezes há anos. Toca esses corpos exaustos com tua presença restauradora. Cura a ansiedade que impede o sono de chegar. Há quem deita, mas não consegue descansar, porque a mente não para de trabalhar, não para de processar preocupações, não para de antecipar problemas que talvez nunca se concretizem. Há quem acorda várias vezes durante a noite, com o coração pesado sem saber exatamente por quê. Que tua intercessão alcance esses padrões de perturbação e os dissolva. Que o corpo encontre o descanso que precisa e que a mente encontre a paz que apenas o Senhor pode dar. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada lar representado nesta oração que as noites foram criadas para o descanso e não para o terror. Que o presente do sono seja recuperado. Que as madrugadas voltem a ser momentos de renovação. Que quem acorda pela manhã
sinta que foi verdadeiramente restaurado durante a noite. Anuncia que a proteção dos arcanjos não tem horário de funcionamento, que não há turno em que a guarda celeste se ausenta, que durante o dia e durante a noite, os filhos de Deus estão envoltos pela mesma proteção poderosa, que cada pessoa que chegou até esta oração, carregando o peso de noites perturbadas, receba ainda esta noite um sono diferente. Que os pesadelos sejam substituídos por sonhos de paz. Que a opressão noturna seja dissipada pela presença dos arcanjos. Que o quarto que parecia pesado se torne leve. Que o ambiente que parecia hostil durante a madrugada se torne seguro e acolhedor. Que o descanso roubado seja devolvido. E que as forças sejam renovadas para que cada pessoa possa continuar lutando com disposição renovada. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, protege o meu sono e o sono da minha família esta noite. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, intercessor de todos os que carregam dentro do peito feridas que o tempo não conseguiu curar. Voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma dor que muitos guardam escondida atrás de sorrisos, de ocupações e de uma normalidade construída com muito esforço para que ninguém perceba o quanto ainda dói por dentro. Há pessoas aqui que foram profundamente magoadas por alguém que amavam. Há corações que foram traídos por quem deveriam poder confiar completamente. Há almas que carregam mágoas tão antigas que já nem lembram exatamente quando começaram, mas que sentem o peso delas em cada relacionamento novo, em cada decisão tomada com medo, em cada vez que recuam quando deveriam avançar. É por essas feridas, por essas mágoas, por essa amargura silenciosa que corrói por dentro, sem que ninguém ao redor perceba, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e toda a força da fé. Tu que conheces a profundidade das feridas humanas melhor do que qualquer médico consegue alcançar, tu que enxergas o que está escondido por baixo de camadas de defesa que o coração construiu para se proteger de ser ferido novamente, estende tua mão restauradora sobre cada pessoa representada nesta oração. Não há mágoa antiga demais para ser curada. Não há amargura tão profunda que a graça do Altíssimo não consiga dissolver. Não há coração tão fechado que o amor de Deus não possa encontrar uma entrada. Chega onde as palavras humanas já não chegam e faz o que somente o céu é capaz de fazer. Há pessoas aqui que carregam mágoas de pessoas que deveriam ter sido seguras e que falharam. Pais que feriram quando deveriam ter protegido. Cônjuges que traíram quando deveriam ter honrado. Amigos que abandonaram quando deveriam ter permanecido. Irmãos que se tornaram inimigos quando deveriam ter sido aliados. Líderes que abusaram quando deveriam ter servido. Cada uma dessas traições deixou uma marca específica, uma ferida com formato próprio que precisa de uma cura igualmente específica. São Rafael, toca cada uma dessas feridas pelo nome. Que nenhuma dor fique de fora do alcance da tua intercessão. Cura especialmente as mágoas que se transformaram em amargura ao longo do tempo. Há uma diferença entre a dor fresca de uma ferida recente e a amargura endurecida de uma mágoa que ficou sem tratamento por anos. A amargura é uma mágoa que fermentou, que se tornou ressentimento, que foi alimentada por memórias repetidas até se transformar em algo que contamina não apenas o relacionamento original, mas todos os outros que vieram depois. Toca essa amargura na raiz, que ela seja dissolvida não pela força da vontade humana, que muitas vezes não é suficiente, mas pela graça poderosa que desfaz o que o tempo solidificou. São Miguel Arcanjo, protege os processos de cura que vão ser iniciados por esta oração. Há um inimigo que não quer que as feridas sejam curadas, porque feridas abertas são pontos de entrada para mais destruição. Quando alguém decide perdoar, quando alguém decide soltar a mágoa, quando alguém dá os primeiros passos em direção à cura, o adversário frequentemente intensifica os ataques. Que tua espada proteja cada pessoa que estiver nesse processo frágil de deixar ir o que foi feito a ela. Que os primeiros passos do perdão sejam guardados até que a cura se complete. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido representado nesta oração
que o perdão não é um presente que se dá a quem errou, mas uma libertação que se recebe a si mesmo. Que carregar mágoas é carregar um peso que prejudica muito mais quem carrega do que quem causou a ferida. Que a amargura é uma prisão que mantém seu habitante acorrentado ao momento em que foi ferido, impedindo que siga em frente com leveza. Anuncia que soltar esse peso é possível. Que perdoar não significa dizer que o que foi feito estava certo. Que perdoar significa escolher não deixar que o erro de outro continue determinando a qualidade da própria vida. Inspira coragem para o perdão nos corações que ainda resistem. Há quem sabe que precisa perdoar, mas que ainda não conseguiu encontrar dentro de si a força para dar espaço. Há quem tentou perdoar e que sentiu a mágoa voltar com a mesma intensidade dias depois. Há quem perdoou com a boca, mas que ainda sente o coração recusar. São Gabriel, chega nesses pontos de resistência com tua mensagem de esperança. Que o perdão que parece impossível seja concedido pela graça como um presente sobrenatural para quem pedir com sinceridade. Que cada pessoa que chegou até esta oração carregando mágoas antigas saia com o coração um pouco mais leve. Que algo comece a se soltar. Que uma ferida que estava fechada comece a receber ar. Que a amargura que estava endurecida comece a se dissolver. Que o caminho para a liberdade interior seja aberto pela intercessão poderosa de São Rafael sobre cada história de dor representada aqui. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, cura as minhas mágoas e liberta o meu coração da amargura. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece as profundezas da alma humana, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que raramente é dita em voz alta, porque carrega consigo uma vergonha que paralisa e um medo de ser incompreendido que silencia. Há pessoas aqui que perderam a alegria de viver, não de uma vez, não de maneira dramática, não através de um evento único que pudesse ser identificado e tratado, mas aos poucos, silenciosamente, imperceptivelmente, como uma luz que vai diminuindo de intensidade tão devagar que ninguém ao redor percebe até que o ambiente já está completamente escuro. Há corações aqui que acordam todas as manhãs sem encontrar dentro de si nenhum motivo genuíno de entusiasmo. Há almas que cumprem suas rotinas, que desempenham seus papéis, que respondem quando são chamadas, mas que por dentro estão vazias de uma forma que não conseguem explicar para ninguém. É por essas vidas, por esses corações que perderam o brilho, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e toda a compaixão do céu. Tu que conheces cada dimensão do sofrimento humano, tu que enxergas o vazio que se instala quando a alegria vai embora e que compreende como esse vazio pode ser mais doloroso do que qualquer dor física, estende tua mão restauradora sobre cada pessoa que chegou até esta oração carregando esse peso específico. Não há alma tão esvaziada que o amor de Deus não possa voltar a encher. Não há coração tão apagado que a graça celeste não possa reacender. Não há vida tão cinza que a presença dos arcanjos não possa colorir novamente. Chega até cada uma dessas pessoas com a ternura que apenas o céu conhece. Há pessoas aqui que estão sofrendo de uma tristeza que não tem nome claro. Uma tristeza que os médicos às vezes chamam de depressão e que outras vezes não encontra diagnóstico preciso. Uma tristeza que não responde completamente aos remédios, que não desaparece completamente com a terapia, que persiste mesmo quando as circunstâncias externas melhoram. Uma tristeza que parece ter raízes mais fundas do que qualquer tratamento humano consegue alcançar sozinho. São Rafael chega até essas raízes. Que tua intercessão alcance a dimensão espiritual dessa tristeza e inicie uma cura que vai além do que a medicina consegue fazer por si mesma. Cura também a culpa que acompanha a perda da alegria. Há pessoas que sofrem duplamente porque, além de não conseguir sentir alegria, ainda se culpam por isso, que se cobram por não serem gratas pelo que têm, que se envergonham por não conseguirem simplesmente decidir ser felizes, que se comparam com outros que parecem atravessar situações piores com mais leveza e que se perguntam o que há de errado com elas. São Rafael, dissolve essa culpa. Que cada pessoa compreenda que a perda da alegria
Não é fraqueza de caráter nem falta de fé, mas uma ferida que precisa de cura, assim como qualquer ferida do corpo. São Miguel Arcanjo, afasta todo espírito que se alimenta da tristeza e do vazio. Há forças espirituais que se instalam onde a alegria foi embora e que trabalham ativamente para impedir que ela retorne. Espíritos de desânimo que amplificam cada pensamento negativo. Espíritos de desesperança que convencem de que nada jamais vai melhorar. Espíritos de isolamento que afastam a pessoa das relações que poderiam ajudá-la. Coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e todo espírito que está se beneficiando da sua tristeza. Que esses espíritos sejam expulsos agora pela tua autoridade celeste. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração que perdeu a alegria de viver que o Senhor não criou nenhum filho para viver em cinza permanente. Que a alegria não é um luxo reservado para alguns, mas um direito de cada filho de Deus que pode ser recuperado pela graça. Anuncia que o vazio que parece impossível de preencher pode ser preenchido por uma presença que é maior do que qualquer ausência. Que a escuridão que parece permanente pode ser dissipada por uma luz que nenhuma tristeza consegue apagar completamente. Inspira pequenos gestos de retorno à vida em cada coração apagado. Às vezes, a recuperação da alegria começa em coisas muito pequenas. Um passo para fora de casa, uma conversa com alguém de confiança, um momento de gratidão forçado que aos poucos se torna genuíno, uma oração murmurada sem muita convicção, que com o tempo vai ganhando força. Que o céu honre cada um desses pequenos gestos e os transforme em degraus de retorno para uma vida que vale a pena ser vivida com intensidade. Que cada pessoa que chegou até esta oração com o coração apagado receba ainda hoje um lampejo de alegria que não esperava. Que algo pequeno aconteça, uma lembrança, um encontro, uma palavra que acenda novamente uma centelha dentro do peito. Que essa centelha seja protegida e alimentada pelo céu, até que se torne uma chama que ilumine novamente cada área da vida que ficou escura. Escreva com fé nos comentários: São Rafael devolve a alegria de viver ao meu coração. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das provisões que o céu reserva para os filhos que não desistem de confiar. Voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que aperta o coração de milhares de famílias que estão aqui unidas nesta corrente de fé. Há lares que estão passando por uma necessidade que vai além do desconforto financeiro comum. Há famílias que chegaram a um ponto em que o básico está faltando. Há pais que abriram a geladeira e ficaram paralisados diante do que encontraram. Há mães que calcularam e recalcularam e que não conseguem fechar a conta, não importa quantas vezes tentem. Há pessoas que foram dormir com o coração apertado porque não sabem como vão pagar o que vence amanhã. Há famílias que estão sobrevivendo com uma dignidade silenciosa que ninguém de fora consegue perceber completamente, mas que custa um preço altíssimo por dentro. É por essas famílias, por esses lares, por essas necessidades urgentes e reais, que esta oração se levanta agora com toda a fé que existe nesta corrente. Tu que anunciaste provisões sobrenaturais em momentos em que a lógica humana não via nenhuma saída. Tu que serves ao Deus que multiplicou pães e que fez o azeite não acabar, volta teus olhos para cada família representada nesta oração, que está clamando por provisão urgente. Anuncia sobre essas vidas que o Senhor viu a necessidade antes mesmo que ela fosse pronunciada em oração. Que o Pai que cuida dos pássaros do céu e das flores do campo não abandonará os filhos que confiam nele. Que a provisão está sendo preparada e que chegará de maneiras que nenhuma mente humana poderia ter planejado. Há pessoas aqui que estão desempregadas há mais tempo do que conseguem suportar. Que enviaram currículos, que fizeram entrevistas, que tentaram por caminhos diferentes e que ainda não viram a porta se abrir. Há quem foi demitido de repente e que está tentando manter a família enquanto reconstrói a carreira. Há quem trabalha, mas que recebe um valor que não cobre as necessidades básicas e que vive numa tensão constante entre o que precisa e o que tem. São Gabriel anuncia sobre cada uma dessas situações que a porta certa está sendo preparada.
que o emprego que sustentará com dignidade está a caminho, que o trabalho que valorizará o esforço será encontrado no tempo certo. São Miguel Arcanjo, combate as forças espirituais que estão bloqueando a provisão para cada família representada nesta oração. Existem espíritos de escassez que se instalam sobre lares e que criam barreiras invisíveis impedindo que a prosperidade chegue. Há bloqueios espirituais que frustram oportunidades antes mesmo que se concretizem. Há influências que sabotam entrevistas, que desviam contratos, que fecham portas que deveriam estar abertas. Coloca a tua espada entre cada família desta oração e todo espírito que está impedindo a provisão de chegar. Que cada bloqueio seja removido, que cada barreira seja derrubada, que o caminho da provisão seja aberto com autoridade celeste. Protege também a dignidade de quem está passando por necessidade. Há uma humilhação silenciosa que acompanha a escassez, uma vergonha que corrói a autoestima e que faz as pessoas se sentirem menos do que são por causa de uma circunstância que não define quem elas são. Que tua proteção envolva não apenas as finanças, mas a dignidade de cada família que está lutando. Que elas não percam a noção do próprio valor enquanto aguardam a provisão chegar. São Rafael Arcanjo, cura as feridas emocionais que a escassez prolongada causou. A ansiedade instalada que não passa mesmo quando uma pequena melhora acontece. Há um medo do futuro que se tornou crônico depois de meses ou anos de aperto. Há uma desconfiança de que as coisas possam realmente melhorar, que foi sendo construída por cada decepção acumulada. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora, que a paz substitua a ansiedade, que a confiança substitua o medo, que a esperança seja restaurada onde o desânimo se instalou. Cura também os relacionamentos que foram afetados pela pressão financeira. Há casamentos que estão sendo destruídos pela tensão do dinheiro que falta. Há famílias que perderam a harmonia porque o estresse da escassez contaminou cada conversa e cada decisão. Que tua intercessão alcance esses relacionamentos fragilizados e restaure o que a pressão financeira comprometeu. Que cada família que trouxe uma necessidade urgente até esta oração receba um sinal concreto de provisão ainda hoje. Que uma ligação chegue, que uma oportunidade apareça, que um caminho se ilumine, que um recurso venha de onde não era esperado. Que o Senhor demonstre de maneira visível e concreta que viu a necessidade e que está agindo sobre ela com o cuidado de um pai que não abandona os filhos que confiam nele. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel anuncia provisão sobrenatural sobre a minha família. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que carrega o peso de quem está diante de uma encruzilhada e que não sabe qual caminho tomar. Há pessoas aqui que precisam tomar decisões importantes e que estão paralisadas pelo medo de errar. Há quem está diante de uma escolha profissional que pode mudar completamente o rumo da vida. Há quem precisa decidir sobre um relacionamento e que não sabe se deve continuar ou encerrar. Há quem está considerando uma mudança grande de cidade, de carreira, de estilo de vida e que sente o peso dessa decisão de maneira quase insuportável. Há quem já tomou uma decisão e que ainda não sabe se foi a certa e que carrega a ansiedade da incerteza todos os dias. É por essas pessoas, por esses momentos de encruzilhada, por essa paralisia que o medo de errar provoca, que esta oração se levanta agora pedindo proteção e direção do céu. Tu, que és o príncipe das milícias celestes e que caminha ao lado dos filhos de Deus em cada batalha, volta tua atenção para cada pessoa que está diante de uma decisão importante neste momento. Há decisões que parecem pequenas, mas que têm consequências que se estendem por anos. Há escolhas que definem trajetórias inteiras. Há momentos em que o caminho tomado hoje determinará onde se estará daqui a 10 anos. Que tua espada de luz ilumine o caminho correto para cada pessoa representada nesta oração. Que a confusão seja dissipada e que a clareza chegue de maneira que não deixe dúvida. Afasta os espíritos que trabalham para confundir e para paralisar. Há forças que se alimentam da indecisão,
que amplificam o medo de errar até o ponto em que qualquer escolha parece errada. Há influências que apresentam caminhos enganosos com a aparência de certos e que escondem os verdadeiros com a aparência de difíceis. Que tua autoridade afaste toda confusão que não vem do Senhor. Que cada pessoa representada nesta oração seja capaz de discernir com clareza o que é do bem e o que é armadilha. Protege também quem já tomou uma decisão difícil e que está no processo de colher as consequências. Há pessoas que escolheram o caminho certo, mas que estão sofrendo porque o caminho certo é frequentemente o mais difícil no começo. Que tua proteção envolva esses processos de transição que são árduos, mas necessários. Que as dificuldades do início do caminho certo não sejam confundidas com sinais de que a decisão foi errada. São Rafael Arcanjo, intercede pela cura do medo que paralisa as decisões de cada pessoa representada nesta oração. Há uma ansiedade específica que acompanha os momentos de escolha importante, uma ansiedade que não é apenas nervosismo natural, mas que tem raízes em experiências passadas de decisões que deram errado e que deixaram marcas profundas. Há quem foi tão atingido por uma escolha errada do passado que agora não consegue mais confiar no próprio julgamento. Há quem recebeu críticas tão duras por uma decisão tomada que agora paralisa diante de qualquer escolha, com medo de ser novamente alvo de julgamento. Toca essas memórias dolorosas com tua presença restauradora. Que o passado não seja mais pesado do que o presente na hora de decidir. Que as cicatrizes de escolhas erradas anteriores não contaminem a capacidade de discernir com clareza hoje. Que cada pessoa seja capaz de aprender com os erros do passado, sem ser aprisionada por eles. Que a sabedoria extraída de experiências difíceis seja um recurso e não uma corrente. São Gabriel Arcanjo, ilumina o caminho diante de cada pessoa que está numa encruzilhada e que foi trazida até esta oração. Anuncia sobre cada uma delas que o Senhor conhece o destino de cada caminho que está sendo considerado, que o Pai Celestial não é indiferente às escolhas dos filhos, que Ele que conhece o fim desde o princípio está disposto a guiar quem pede direção com humildade e com disposição genuína de seguir o caminho que for indicado. Inspira sinais claros de direção para quem está esperando uma confirmação antes de dar o próximo passo. Que uma palavra chegue através de uma pessoa inesperada. Que uma circunstância se apresente que feche uma porta e abra outra de maneira inequívoca. Que uma paz interior chegue sobre um dos caminhos que estava sendo considerado e que seja reconhecida como confirmação do céu. Que o Senhor fale de maneiras que cada pessoa consiga reconhecer como a voz do Pai que guia e que não abandona. Que cada pessoa que trouxe uma decisão importante até esta oração saia com mais clareza do que tinha ao chegar. Que a paralisia seja substituída pela coragem de dar o próximo passo. Que o medo de errar seja substituído pela confiança de que quem busca direção no Senhor não será abandonado no meio do caminho. Escreva com fé nos comentários: São Miguel ilumina as minhas decisões e guia os meus passos. São Rafael Arcanjo, médico dos corações partidos e intercessor fiel de todos os que enfrentam a dor mais profunda que um casamento pode carregar, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que muitos aqui guardam com vergonha, com confusão e com uma dor que não encontra palavras suficientes para se expressar completamente. Há casamentos aqui representados que foram destruídos pela traição. Há cônjuges que descobriram algo que mudou tudo em questão de segundos e que, desde então, estão tentando entender como seguir em frente. Há lares que foram sacudidos até a fundação por uma infidelidade que ninguém esperava. Há pessoas que olham para quem escolheram amar e que não sabem mais quem está diante delas. Há quem está tentando reconstruir e que não sabe se é possível. Há quem já desistiu, mas que ainda carrega a dor de tudo o que foi perdido. É por esses casamentos, por essas histórias de amor ferido, por essas almas partidas pela traição, que esta oração se levanta agora com toda a compaixão e toda a fé que existe nesta corrente. Tu que conheces a profundidade da dor da traição, tu que enxergas o que acontece dentro de um coração que amou com tudo e que foi correspondido com a mentira, estende tua mão restauradora
sobre cada casamento representado nesta oração. Não há ferida causada pela traição que seja grande demais para a graça alcançar. Não há casamento tão destruído que o poder de Deus não possa reconstruir se ambos permitirem. Não há coração tão partido que o amor do Pai não possa recompor de uma maneira que surpreenda até quem estava convicto de que era impossível. Chega onde a dor é mais intensa e começa ali a tua obra restauradora. Há cônjuges aqui que estão no momento agudo da descoberta, que ainda estão em choque, que ainda não conseguiram processar completamente o que aconteceu, que ainda alternam entre a raiva que queima e o amor que teima em não ir embora, que ainda não sabem se querem lutar pelo casamento ou encerrar a história. São Rafael sustenta esses corações no meio do caos emocional. Que decisões irreversíveis não sejam tomadas no calor da dor mais intensa. Que haja espaço para o processamento antes de qualquer definição. Que a clareza chegue no tempo certo. Cura a autoestima destroçada de quem foi traído. Há uma pergunta cruel que acompanha a descoberta de uma traição e que corrói por dentro sem parar. A pergunta do porquê. Por que não fui suficiente? O que o outro tinha que eu não tinha? O que fiz de errado para merecer isso? São Rafael, responde a essas perguntas com tua presença restauradora. Que cada pessoa traída compreenda que a infidelidade do outro fala sobre o caráter de quem traiu e não sobre o valor de quem foi traído. Que a identidade de cada cônjuge ferido não seja definida pela escolha errada do outro. São Miguel Arcanjo, protege os casamentos que estão tentando se reconstruir depois de uma traição. O processo de reconstrução após uma infidelidade é um dos mais difíceis que um casal pode enfrentar. Há momentos em que parece estar indo bem e de repente uma memória, uma palavra, um cheiro, um lugar traz tudo de volta com uma intensidade que parece ser o primeiro dia novamente. Coloca a tua espada entre cada casal que está nesse processo frágil e todo espírito que tenta aproveitar cada momento de fraqueza para convencer de que não vale a pena continuar tentando. Afasta também as influências externas que frequentemente complicam ainda mais a reconstrução. Pessoas que alimentam a mágoa em vez de promover a cura. Vozes que insistem em lembrar do que aconteceu quando o casal está tentando seguir em frente. Opiniões não pedidas que jogam dúvida onde havia uma centelha de esperança. Que tua proteção envolva o processo de reconstrução e o guarde de tudo o que tenta destruir o que ainda pode ser salvo. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada casamento ferido pela traição que, representado nesta oração, que a reconstrução é possível. Que há casamentos que sobreviveram a traições e que se tornaram mais fortes e mais conscientes do que eram antes. Que o perdão genuíno é capaz de criar uma fundação mais sólida do que a ingenuidade que existia antes da dor. Que o que foi destruído pela mentira pode ser reconstruído pela verdade, se ambos estiverem dispostos a pagar o preço do processo. Que cada cônjuge ferido receba ainda hoje uma graça específica de acordo com o momento em que se encontra. Que quem está no caos receba clareza. Que quem está na dúvida receba direção. Que quem está tentando perdoar receba força sobrenatural para continuar. Que quem já desistiu receba paz para seguir em frente sem carregar o peso da amargura. Que cada história representada aqui receba do céu exatamente o que precisa neste momento. Escreva com fé nos comentários. São Rafael restaura o meu casamento e cura o meu coração partido. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que carrega o peso mais pesado que uma alma pode suportar. Há pessoas aqui que chegaram a este momento de oração não com fé tranquila e confiante, mas com os últimos fragmentos de esperança que ainda restavam. Há corações que estão no limite de uma forma que vai além do cansaço comum, além da frustração passageira, além do desânimo que passa com uma boa noite de sono. Há almas que oraram tudo o que sabiam orar, que esperaram além do que achavam possível esperar, que tentaram por todos os caminhos que conseguiram enxergar e que ainda assim estão de mãos vazias diante de situações que parecem absolutamente sem saída.
É por essas pessoas, por esses corações no limite absoluto, que esta oração se levanta agora com uma urgência que o céu reconhece e que os arcanjos respondem. Tu que nunca recuaste diante de nenhuma batalha, tu que permaneceste fiel mesmo quando o combate parecia completamente desigual, chega agora até cada pessoa que está no limite e que foi trazida até esta oração. Há uma batalha espiritual específica sendo travada sobre essas vidas. O adversário sabe que quando uma alma chega ao ponto de esgotamento, ela está especialmente vulnerável. Sabe que é exatamente nesse momento que a tentação de desistir completamente é mais forte e mais sedutora. Coloca a tua espada entre cada pessoa nesse estado e todo espírito que está aproveitando o esgotamento para empurrar em direção ao abismo. Que a proteção seja mais intensa e mais firme, exatamente onde a vulnerabilidade é maior. Sustenta os corpos que estão cedendo sob o peso do que estão carregando. Há pessoas aqui cujo esgotamento já não é apenas espiritual ou emocional, mas que se manifesta fisicamente através de sintomas que os médicos tratam, mas que têm raízes muito mais profundas do que qualquer exame consegue revelar. Que tua proteção alcance essa dimensão física do esgotamento. Que cada corpo que está cedendo encontre sustentação sobrenatural para continuar de pé enquanto a resposta chega. São Rafael Arcanjo intercede pelos que chegaram ao limite da fé com uma ternura que apenas o céu conhece. Há uma ferida particular que acompanha quem chegou a esse ponto e que não aparece em nenhum diagnóstico médico, mas que dói com uma intensidade que poucos conseguem compreender sem ter passado por ela. É a ferida de ter acreditado com tudo e ter sentido que o céu ficou em silêncio. De ter orado com sinceridade e ter visto a situação piorar em vez de melhorar. De ter esperado além do razoável e ter recebido como resposta apenas mais espera. Toca essa ferida específica com a ternura que somente tu podes oferecer. Cura o coração que aprendeu a se proteger da esperança porque se decepcionou muitas vezes. Há pessoas que chegaram ao limite porque a cada vez que se permitiram esperar, foram novamente desapontadas e que agora resistem à própria esperança como mecanismo de defesa contra mais dor. Chega até essa resistência com delicadeza, que o coração possa se permitir esperar mais uma vez, sem que isso signifique se expor à mesma intensidade de dor de antes. Que a esperança retorne, não como ingenuidade, mas como certeza madura de que o Senhor age, mesmo quando o silêncio parece total. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada alma no limite representada nesta oração que o silêncio do céu nunca foi indiferença. Que cada oração que pareceu subir sem resposta chegou ao trono do Altíssimo e foi recebida com um cuidado que a mente humana ainda não consegue dimensionar completamente. Que os motivos pelos quais a resposta ainda não chegou da maneira esperada são maiores e mais complexos do que qualquer explicação humana conseguiria satisfazer agora, mas que no tempo certo farão sentido absoluto. Anuncia que o limite não é o fim. Que muitos dos maiores testemunhos que existem nasceram exatamente no momento em que a pessoa estava convicta de que não havia mais nada a fazer. Que Deus frequentemente age no impossível humano, porque é ali que a sua glória se manifesta de maneira que não pode ser atribuída a nenhuma força ou esforço humano. Que quem está no limite hoje pode ser quem carregará o testemunho mais poderoso amanhã. Que cada pessoa que chegou até esta oração no limite receba ainda hoje uma força que não vem de dentro de si mesma. Uma força que chegará sem explicação, que sustentará sem razão aparente, que permitirá dar mais um passo quando todos os passos já pareciam completamente gastos. Que essa força seja reconhecida como graça pura, que ela seja suficiente para hoje e que amanhã ela seja renovada novamente até que a resposta tão esperada finalmente se manifeste. Escreva com fé nos comentários: Senhor, eu estou no limite, mas ainda confio em Ti. São Miguel, sustenta a minha fé. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Chegamos ao encerramento desta oração com o coração transbordando de gratidão.
e com a alma sustentada pela certeza inabalável de que cada palavra pronunciada aqui foi recebida pelo céu. Ao longo deste tempo de clamor, algo aconteceu que vai além do que os olhos conseguem ver. Batalhas foram enfrentadas com a força dos arcanjos ao lado. Noites perturbadas foram entregues à proteção celeste. Mágoas antigas foram apresentadas diante do médico dos corações. Alegrias roubadas foram reclamadas de volta com autoridade. Necessidades urgentes foram colocadas nas mãos do Pai que provê. Decisões difíceis foram iluminadas pela luz que vem do alto. Casamentos partidos foram entregues à graça que restaura o que parecia irrecuperável. Almas no limite foram sustentadas pela força que somente o céu pode oferecer. Tudo isso aconteceu nesta oração. Tudo isso foi real. Há corações que chegaram até aqui pesados e que agora sentem uma leveza que não sabem explicar. Há almas que vieram carregando o peso de situações que pareciam não ter saída e que, ao longo deste tempo de clamor, sentiram algo se mover por dentro de uma maneira que não conseguem atribuir a nenhuma outra causa que não seja a graça. Há pessoas que chegaram com a fé quase apagada e que agora sentem uma centelha que não estava lá antes. Isso é o Senhor agindo. Isso é a intercessão dos arcanjos, sendo real e concreta na vida de quem confiou com sinceridade. São Miguel Arcanjo consagra agora cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Coloca a tua espada flamejante como escudo permanente sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar que foi colocado sob tua proteção ao longo desta oração. Que este selo não seja apenas deste momento, mas que permaneça firme e inabalável nos dias que virão. Que, quando as batalhas retornarem, porque elas retornam, cada pessoa que orou aqui se lembre de que está marcada pela proteção dos arcanjos. Que, quando o medo tentar se instalar novamente, a memória desta oração fale mais alto do que qualquer voz de desânimo. Defende cada vida desta corrente nos desafios que ainda estão por vir. Há aprovações que ainda não apareceram no horizonte, mas que tentarão chegar. Há armadilhas que ainda estão sendo preparadas, mas que não encontrarão brecha, porque cada vida que orou aqui foi consagrada. Que cada pessoa vá para os próximos dias com a certeza concreta de que não caminha sozinha. Que a proteção dos arcanjos seja percebida não apenas em momentos de crise, mas no cotidiano, nas pequenas decisões, nos caminhos diários. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida que participou desta oração. Que as mágoas que começaram a ser curadas continuem se dissolvendo nos dias que se seguirão. Que as alegrias que começaram a retornar sejam preservadas e cultivadas. Que os casamentos que foram entregues continuem recebendo a graça da restauração. Que os corpos que clamaram por cura continuem respondendo à intercessão celeste de maneira progressiva e surpreendente. Que os corações que chegaram no limite encontrem força renovada a cada amanhecer. Sustenta especialmente os que saem desta oração ainda no meio da espera. Os que trouxeram necessidades urgentes e que ainda não viram a provisão chegar. Os que entregaram decisões difíceis e que ainda aguardam a clareza necessária. Os que estão no limite e que ainda precisam de mais força para o dia de amanhã. Que a fé dessas pessoas seja sustentada pelo céu até que cada testemunho se manifeste. Que elas não desistam na véspera da resposta. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança sobre cada vida representada aqui. Anuncia que o Senhor esteve presente em cada segundo deste tempo de clamor. Que cada intenção foi recebida. Que cada nome foi ouvido, que cada lágrima foi guardada, que as respostas estão sendo preparadas com um cuidado que vai além de qualquer compreensão humana, mas que quando chegarem farão sentido absoluto e glorificarão o nome do Senhor de uma maneira que ninguém poderá negar. Que cada pessoa que orou aqui hoje vá para os próximos dias diferente de como chegou. Que carregue consigo não apenas as palavras desta oração, mas a certeza viva de que os arcanjos estão posicionados, que o céu está atento e que nada do que foi pedido com fé genuína ficará sem resposta. Que a gratidão seja a postura de quem já crê antes mesmo de ver.
Que a confiança seja mais forte do que qualquer circunstância que ainda não mudou. Que a esperança permaneça acesa, até que cada testemunho chegue e seja compartilhado para que outras vidas também encontrem o caminho da fé. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagro a minha vida e a minha família à proteção dos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Até a próxima oração.